Como a recuperação se trata de um tratamento, um processo, porque todos aqueles que tomam a decisão de sair do mundo das drogas, aquele que decide no coração, olha, eu quero viver um novo estilo de vida, ele terá que mudar a forma de pensar, a forma de agir, ele terá que trabalhar os seus defeitos de caráter, ele terá que reconhecer situações que podem levar ele de volta ao uso, ele terá que reconhecer quando está com os seus sentimentos, o seu eu abalado, quando o seu eu pode se aflorar ao ponto de querer levá-lo de volta às drogas. E quando eu digo o seu eu porque a doença, quando a pessoa procura um tratamento, procura uma recuperação, a doença dela fica estacionada, fica parada. Então dentro dela existe um adicto, um escravo, alguém que teve a vida dominada pelas drogas, teve a vida destruída pelas drogas, que agora adormeceu. E nasce de novo alguém que está buscando um tratamento, alguém que está buscando uma recuperação, um novo estilo de vida sem as drogas, sem aquilo que ela tinha se tornado escrava, sem aquilo que a tinha escravizado. E a pessoa em recuperação, ela vai ter que aprender a lidar com os seus eus, com a sua vida particular, com os seus erros, com suas falhas. E quando se inicia um tratamento, a primeira coisa que o recuperando, ele tem que admitir a sua fraqueza, ele tem que admitir a sua impotência diante das drogas, ele tem que reconhecer que ele tem limites, ele tem que reconhecer que a sua vida tinha se tornado incontrolável, que ele era uma pessoa insana, que ele agia pelo impulso, que ele não conseguia ouvir as outras pessoas, que ele não conseguia encarar a sua realidade de frente e ele buscava refúgio nas drogas. Quando ele admite esses pontos e outros mais, ele dá início a um processo de recuperação. Ele dá início a uma nova caminhada. Porque quando ele ser confrontado pelas aquelas coisas que viviam no passado, ele consegue lidar com elas sem buscar refúgio nas drogas. Eu gostaria de falar alguns pontos extremamente importantes que podem ser conhecidos como saída de emergência. Assim como num prédio, quando está sendo construído, tem suas saídas de emergência, se caso pegar fogo, as pessoas possam sair por aquela saída sem se machucar. Para o recuperando, ele também tem que ter as suas saídas de emergência, para que a vida dele não se torne tão violenta, tão agressiva, que ele decida voltar ao uso. Então, antes de voltar ao uso, antes do comportamento levá-lo ele de volta ao uso, ele pode trilhar um caminho de emergência, um caminho que, entre aspas, digamos, é uma saída de emergência. Primeiro ponto, ou primeira saída de emergência, se chama partilha. O que é a partilha? A partilha é quando o dependente está sobrecarregado, quando o dependente em recuperação está com os seus ânimos à flor da pele, precisa partilhar, precisa descarregar aquilo que ele tem no coração, aquilo que ele tem na mente, aquilo que ele está acumulando. Porque o dependente químico em recuperação, ele pode ser considerado uma panela de pressão. A panela de pressão, quando ela está fervendo, o que acontece? O suspiro tira a pressão que existe dentro. E a partilha seria essa mesma ideia. Quando o dependente ele está fervendo, quando ele já não está mais suportando, quando ele sente que está sendo cobrado demais, quando ele está enfrentando muitas dificuldades, muitos erros, quando ele está vendo que as suas limitações estão chegando ao extremo, quando ele está se sentindo fraco, ele usa da partilha para expor sentimento, para expor dúvida, para relatar aquilo que está incomodando, para falar das suas dificuldades, das barreiras, enfim. Ele partilha tudo aquilo que para ele, que no coração dele está fazendo mal. E a pessoa que vai o ajudar na partilha, em nenhum momento pode interromper, em nenhum momento pode cobrar, em nenhum momento pode acusar, em nenhum momento pode condenar. Por quê? Porque aquele momento é o momento do suspiro,
É o momento de expor para fora. E se o dependente em recuperação for parado, for interrompido, ele trava. Ele trava e não consegue mais partilhar. Então, para você que às vezes pode se tornar um padrinho do dependente em recuperação, padrinho de só ouvir. Aquela pessoa em que o dependente sente confiança para um tempo para conversar. Sabe de algo? Você só tem que ouvir. Você só tem que ouvir. Porque a sua maior ajuda é sentar e ouvir o recuperando, se lamentar, o recuperando partilhar, o recuperando chorar, desabafar, gritar, espernear. Porque para ele é uma saída de emergência. Através da partilha ele está falando para outra pessoa que está ouvindo: eu não quero usar droga, eu quero permanecer sóbrio, eu quero viver um estilo de vida diferente. Então ele precisa da partilha. Então esta é uma saída apresentada para você, família, que tem um recuperando na sua casa. Para você recuperando, a partilha é essencial. Você precisa dela para se manter sóbrio. Quem sabe você vive sobrecarregado, você está encontrando dificuldade em várias coisas. Talvez é por falta de partilhar o sentimento, expor. Sabe de uma coisa? Aquilo que está sendo partilhado pelo dependente em recuperação, para as pessoas que estão ouvindo, pode ser lixo. Mas para ele é aquilo que está aprisionando a mente, o coração, a alma. Para ele é tesouro. Então por isso que você tem que se manter calado, ouvir. Se no final da partilha, depois dele ter relatado, partilhado tudo, ele pedir uma ajuda, você o ajuda. Porém, se ele simplesmente quer falar, saiba, você já o ajudou no seu silêncio. Então, se algum recuperando te chamar para o apadrinhar, te chamar ele para que você possa ouvi-lo, sabe, você não precisa comentar nada. Você apenas precisa ficar em silêncio. Primeira saída de emergência, partilha. A segunda saída de emergência se chama feedback, um termo muito conhecido, muito usado. O feedback ele é semelhante à partilha. O recuperando, ele partilha o sentimento, expõe aquilo que ele está vivenciando, porém ele espera um retorno da pessoa. Um retorno que seja agradável, um retorno que realmente possa o ajudar. Então você, recuperando, jamais você pode pegar alguém que não pode acrescentar na sua vida para te dar um retorno. Alguém que esteja pior que você, ou alguém que não tenha uma palavra exata para te dar, não tenha uma visão exata, um caminho certo para te dar. Seria loucura da tua parte, recuperando, pegar alguém que você sabe que no teu coração não pode te ajudar. E você, recuperando, quando você partilha e espera um retorno, você tem que saber que a pessoa que vai te dar o retorno, ela pode te confrontar, ela pode exigir mudança de você, ela pode cobrar comportamentos que às vezes está errado, que foram identificados na partilha. Então o feedback nem sempre será passar a mão na cabeça, um consolo, mas pode ser um confronto. Então você que vai para uma reunião de feedback, um momento de feedback, uma partilha com retorno, você tem que saber que você pode ser confrontado, que podem exigir mudança de você, que pode exigir responsabilidade. Você tem que estar com o seu coração preparado para confrontos. Em nenhum momento, seja da partilha, seja do feedback, você pode mentir, esconder. Lembra dos princípios de recuperação? Lembra da honestidade? Você terá que ser honesto. Se você está mal, se você está instigado, se você está com vontade de usar, você vai ter que partilhar. Você vai ter que relatar, porque aquela pessoa que vai ouvir te dará um retorno que vai te ajudar a não voltar ao uso da droga, te ajudar a não se esconder atrás das drogas. Por isso é importante que aquele que irá dar o retorno seja sincero. E ser sincero é ajudar, não cobrar, não exigir, não julgar, não condenar. Para você que vai dar o retorno, em nenhum momento você pode condenar, pode julgar. Você tem que saber que ali você tem que ser um canal de bênção. Você tem que ser alguém que vá acrescentar.
alguém que vai chorar junto, alguém que vai mostrar o caminho, alguém que vai mostrar a verdade, alguém que vai mostrar um erro. A reunião de feedback, o momento de feedback, esse momento de partilha com o retorno é essencial para um recuperado. Lembra que eu falei em algumas palestras que muitas vezes o recuperando não consegue identificar os seus erros. E nesta reunião, ou nesse momento de feedback, essa reunião particular com o seu padrinho, onde você vai esperar um retorno, com alguém que você ama, sente confiança e saiba que ele vai acrescentar na sua vida, você está disposto a encarar a sua verdade de frente, viu, recuperando? Para você que vai dar o feedback, ou para você que vai fazer o papel do retorno, seja sincero. Não queira esconder ou maquiar os defeitos, os erros do recuperando. Se você identificar nas palavras dele algo que precisa ser mudado, cabe a você orientá-lo. Cabe a você dar uma palavra que vá de encontro, que mude as atitudes do recuperante. Outro ponto interessante, a terceira saída de emergência, é o recuperando pôr em prática a oração da serenidade. É uma oração universal, conhecida por vários centros de recuperação, conhecida no mundo todo, em que todo recuperando tem que conhecer. Ela diz: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Eu sou um dependente em recuperação e dependo do Senhor Jesus. E hoje é mais um dia de vitória para mim. Aqui é uma rendição do dependente, sabendo que haverá situações na vida dele que ele terá que aceitar, que ele não tem como modificar, que não tem como ele trabalhar. Exemplo, o defeito de caráter em outras pessoas. Não tem como modificar, não tem como nem ao mesmo cogitar a possibilidade de uma transformação, porque é algo individual. Exemplo, uma situação de risco, uma situação de confronto, o recuperando que é confrontado, alguém o chama para beber, para ir numa balada, para ir numa festa, onde tem droga, onde tem bebida. Cabe a ele ser sereno, cabe a ele reconhecer que ele não pode modificar o convite, porém ele pode dizer não. E se ele não tiver coragem para dizer não, ele acaba cedendo. E uma vez cedendo, ele está exposto a uma situação de risco. Toda situação de risco pode levar o recuperando a uma recaída. Por isso cabe a ele identificar, cabe a ele pôr em prática a oração da serenidade, saber que ele não pode mudar o pai, não pode mudar a mãe, só o tempo pode mudar. E ele precisa de coragem. Coragem quando for cobrado, coragem quando tiver que mudar alguma área da vida dele, coragem quando ele tiver que trabalhar alguma área da vida dele. E saber que, acima de tudo, que existe Jesus. A oração termina Jesus, em Jesus, para que Jesus conceda um dia de cada vez para ele. O recuperando, ele tem que trabalhar 3 áreas da vida dele: vida física, a vida emocional e a vida espiritual. Nós encontramos nos 12 passos, seja do Alcoólatras Anônimos ou do Narcóticos Anônimos e outros grupos em si, eles falam de um poder superior. O terceiro passo diz que nós temos que acreditar num Deus que possa devolver a nossa sanidade. Ele diz: decidimos entregar nossas vidas e as nossas vontades ao cuidado de Deus da maneira como nós o compreendemos. Eu queria falar apenas desse passo. Todos são importantes, mas esse passo ele pode ser associado com a oração da serenidade. E são 12 passos que servem como saída de emergência para você. Mas eu gostaria de falar apenas desse. Aqui, quando decide algo pessoal, uma decisão pessoal, você entregar a sua vida aos cuidados de Deus. Agora, vejamos, uma pessoa que estava com a sua vida
destruída nas drogas. Porém, agora esse passo confronta a entregar a sua vida. É uma entrega, uma escolha, uma decisão. Você não pode ter reservas. Você não pode se entregar por incompleto. Tem que ser completo, tem que haver uma renúncia, uma entrega total a esse poder superior, a esse poder maravilhoso que pode te devolver a sanidade, que pode cuidar da sua vida, que pode cuidar das suas vontades. E quando diz cuidar das suas vontades, não é que esse Deus irá com a mão e tirar a vontade de si, mas Ele colocará na sua mente o desejo de vencer. Ele colocará um caminho íntegro, um caminho reto diante dos seus olhos. Quando uma situação de crise se levantar, Ele vai colocar uma saída de emergência no teu caminho. Ele irá cuidar de você. Ele irá te defender. Mas quem vai trilhar esse caminho é você. Quem vai buscar ser ajudado é você. E esse passo termina dizendo, da maneira como nós compreendemos. Na vida da adicção, o usuário tem a visão de um Deus, que às vezes um Deus que não amou ele, um Deus que não cuidou dele, um Deus que deixou ele se envolver com as drogas. Porém, na sobriedade, nós temos que entender que esse Deus, Ele é santo, que Ele não se corrompe, que Ele não aceita a iniquidade, que Ele não aceita a mentira, que Ele é um Deus justo, honesto e que jamais vai se corromper com o mal. Então não podemos se enganar achando que Deus vai querer que nós bebemos com moderação, fumamos com moderação, porque Ele sabe que a nossa vida se tornou uma vida insana, incontrolável. Por isso, temos que compreender um Deus que gostaria e que quer do recuperando, quer simplesmente o fato, não se corrompa com o mal, não volte ao uso das drogas, se mantenha sóbrio, limpo. Então essa é mais uma saída de emergência, os 12 passos, seja do grupo Alcoólatras Anônimos, seja do NA. Comentei rapidamente sobre um terceiro passo. Agora eu gostaria de falar também o Só por Hoje. Só por Hoje se tornou no mundo dos recuperandos uma filosofia, um princípio de vida. Viver um dia de cada vez. Você terá que aprender a viver um dia de cada vez, porque você vivendo um dia de cada vez, você consegue trabalhar os seus caráter, você consegue trabalhar a sua ansiedade, você pode projetar o seu futuro, metas, objetivos, sonhos, porém, vivendo um dia de cada vez. Porque um dia para um recuperando, quando ele acorda, até ele fechar os seus olhos à noite para dormir, ele viveu muitas coisas nesse dia. Ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ressentimento, teve que enfrentar dificuldade, barreiras. Então, vivo só por hoje. Viva um dia de cada vez. É uma excelente saída de emergência. Você viver um dia de cada vez é saber que você pode alcançar grandes sonhos, grandes projetos, mas que você tem que dar um passo de cada vez, ir com calma, tomar os seus devidos cuidados, não agir pelo impulso, não deixar a ansiedade dominar o coração. E por último, a vida espiritual. A maioria dos princípios tem uma base espiritual. E nós cremos num Deus que gera transformação. Nós cremos num Deus que gera mudança. E toda mudança significativa do ser humano começa na mente. Toda mudança significativa na vida do recuperando começará na mente. Todo recuperando, quando chega no fundo do poço, ele pede uma oportunidade para Deus. Seja ele crente, católico, cristão, não importa a religião, mas ele pede ajuda para Deus. E quando ele pede ajuda para esse Deus, Deus o ajuda. Deus dá uma saída de emergência.
Porém, quando ele entra no processo de recuperação, ele terá que alimentar a sua espiritualidade. Em uma das outras reuniões eu falei sobre o vazio. Esse vazio só será preenchido com Deus. Somente com Deus. Somente Deus pode preencher o vazio que existe no coração do homem. Essa espiritualidade tem que ser trabalhada na vida de cada recuperando. Tem que buscar uma forma, seja na igreja, seja na prática dos 12 princípios, seja envolvido com alguma obra de Deus, com alguns princípios de Deus, mas o recuperando terá que trabalhar a sua vida espiritual. Terá que ter um relacionamento com o seu poder superior, que é Deus. Poder superior. Eu quero encerrar esta palestra contando um relato que está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Jesus, em um momento, ele está diante da multidão e ele fala uma parábola. Eu imagino quando Jesus está falando dessa parábola, ele estava olhando para muitos filhos, muitas pessoas que se envolveriam com coisas erradas. Caminhos errados, escolhas erradas, decisões erradas. E ele fala do filho pródigo. Quando Jesus fala do filho pródigo, um filho que cansou de viver na casa do pai, cansou das regras, cansou de viver debaixo do olhar do pai, da proteção do pai, do cuidado do pai, decide se aventurar, decide trilhar um outro caminho, uma outra escolha. E trazendo para a realidade do dependente, quantos dependentes cansou de viver sobre os cuidados do pai, debaixo do mesmo teto do pai, e decidiu se aventurar num mundo conhecido como droga, achando que ali ia encontrar prazer, felicidade, alegria, domínio próprio, mansidão, festa, mas porém foi um mundo que trouxe choro, tristeza, solidão, um mundo que trouxe infelicidade, um mundo que gerou dentro dele desgosto pela vida. E assim aconteceu com aquele filho pródigo. A parábola diz que ele foi para uma cidade longe, distante dos olhos do pai, e gastou tudo que ele tinha, dissolutamente, sem princípios, sem saber que o pai construiu toda aquela vida. Ele simplesmente esbanjou, gastou, nem lembrou da família, nem lembrou do esforço da família de construir aquela herança. E quantos adictos, quantos escravos viveu essa vida dissoluta, sem regras, sem limites, sem amar o pai, a mãe, sem respeitar. Porém, o que eu acho mais bonito dessa história é que aquele filho, ele reconheceu o erro. Dois fatores que me chamam a atenção. Ele reconheceu que ele pecou contra o céu, e o céu representa Deus. Ele reconheceu que pecou contra o pai. Ele diz no seu coração: os trabalhadores do meu pai estão melhores do que eu. Vou voltar para casa. Eu vou falar para o meu pai: pai, eu pequei contra Deus, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um dos seus servos. Ele reconheceu o erro. A pessoa, para buscar recuperação, ela tem que reconhecer o erro. Tem que saber que errou contra a família, errou contra Deus, errou contra os amigos, que as escolhas foram todas erradas, que quebrou a cabeça, quebrou a cara, que falhou, que chegou ao fracasso e que precisa de ajuda. E é algo pessoal, é uma resposta pessoal. O filho diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ninguém o influenciou, ninguém o cobrou, ninguém exigiu. Algo que partiu dele. Recuperação tem que partir daquele que quer recuperação. A família pode querer, a família pode sonhar. Eu imagino aquele pai todo dia esperando lá na porta o dia que o filho iria voltar para casa. Mas a decisão partiu do filho. E a decisão tem que partir do recuperando. Você que quer recuperação, tem que partir do teu coração. Tu tem que reconhecer que falhou contra o pai, contra a mãe, e tem que buscar um novo estilo de vida. E quando aquele filho decide voltar para casa, eu fico imaginando aquele filho pensando: o que as pessoas vão pensar de mim?
As pessoas vão me julgar, as pessoas vão me cobrar, as pessoas vão falar, viu, você errou, você falhou, agora está aí, voltando para casa. Eu acredito que aquele filho viveu um confronto. E aquele que quer recuperação, ele vive um confronto antes de se decidir. Quando ele decide voltar para casa, pedir ajuda para o pai, para a mãe ou para alguém, ele entra nesse confronto. Mas o que as pessoas, será que vão me ajudar? Será que vão me aceitar? Eu quero dizer que aquele pai aceitou o filho de volta. Você que quer recuperação, Deus sempre irá colocar em seu caminho alguém que te aceitará. Esse alguém pode ser sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu amigo, sua avó. Sempre Deus colocará alguém que vai acreditar em você. Quando aquele pai avista o filho, a Bíblia diz que ele sai, abraça o filho. A primeira coisa que ele faz é jogar aquelas vestes sujas fora. Dá um banho no filho, dá veste nova, sandália e um anel. Quero dizer para você que deseja recuperação, você que está recuperando, toda a família aceita o filho de volta. Porém, as coisas do passado ele joga fora. As vestes, os comportamentos, as atitudes lá do passado, lá do pecado, lá da miséria, lá das drogas, a família não aceita. Ela quer uma pessoa transformada, uma pessoa que aceita um novo estilo de vida, que aceita novas vestes, um novo anel, uma nova sandália. Então você que quer recuperação, você tem que ter a humildade de voltar para casa e saber que tem que fazer diferente. Saber que vai ser diferente, que o pai vai querer que seja diferente, que o pai vai querer roupa diferente para você, um estilo de vida diferente de você, uma maneira de pensar diferente, de agir diferente. E só consegue êxito na recuperação quem aceita esse novo estilo de vida. Quem aceita. O pai o recebeu e aquele filho aceitou o novo estilo de vida. Que você possa aceitar o novo estilo de vida. Existe uma saída. Existe uma saída. E essa saída está dentro daquele que quer recuperação. Dentro. Se você não querer, ninguém pode te ajudar. Mas a partir do momento que você decide, eu quero ajuda, quero voltar para casa, quero voltar a respeitar o meu pai, quero voltar a sonhar, quero voltar a viver, Deus concederá a você uma chance. Porém, cabe a você trilhar esse caminho. Buscar esse caminho. No mundo que nós vivemos, há muitas famílias sendo destruídas por causa das drogas. Muitas pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, envolvidos no mundo. Existe uma esperança. Existem princípios, valores que mantêm um homem de pé, sóbrio, longe das drogas. Mas a resposta está dentro do próprio usuário, do próprio recuperante. A resposta é só você que pode encontrar. Só você que pode decidir por você mesmo. Só você. E quando você volta para casa, quando você decide se recuperar, o anel pode simbolizar a partilha, o feedback, o só por hoje, os 4 princípios de recuperação, aceitar os defeitos de caráter. As vestes novas é reconhecer os erros, reconhecer que não tem como viver o estilo de vida que vivia no passado, tem que ser tudo novo. As sandálias é você não ferir mais os seus pés, você não andar mais por caminhos errados, mas por caminhos seguros, caminhos que não vão machucar a sua vida, o seu coração. Quero finalizar essa palestra dizendo: Deus tem plano para a família e para o dependente. Basta você crer. Basta você querer voltar para casa e aceitar a recuperação. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa e sua família. Que você, se estiver usando droga ainda, e
se tiver a oportunidade de ouvir essa palestra, que você entenda. A resposta para o seu sucesso está em você mesmo. Para você, família, que tem alguém que está no mundo das drogas, creia que Deus pode convencer o homem do erro, porque existe o Espírito Santo que convence o homem do erro. Clame a Ele, peça para Ele visitar o seu ente e se revelar a Ele. Mais cedo ou mais tarde, Deus age em teu favor. Aquele pai nunca desistiu do filho, sempre esteve esperando ele naquela porteira, daquela fazenda, daquela casa, na porta daquela casa. E quando o viu, o abraçou, porque viu que o filho precisava de ajuda. Que você esteja preparado para o momento que seu filho te pedir ajuda. Que você o ajude. Dê mais uma oportunidade. Essas palestras são para te ajudar, para te orientar. E saiba, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Que Deus o abençoe e eu gostaria de fazer uma oração por você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é um Deus real, um Deus do impossível, Pai. Um Deus que conhece o coração do homem, que conhece a vida do homem, Pai. Para aquelas famílias que sofrem, ó Deus, eu te peço, seja o socorro dela. Seja a esperança, seja o braço forte, seja a fortaleza. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para a família, que o Senhor ande no vale da sombra da morte. E que no momento oportuno o Senhor traga a felicidade de volta para esse lar, para essa casa, para esses familiares. Para o usuário, Pai, para aquele que está perdido, eu te peço uma chance. Eu te peço uma oportunidade, porque o Senhor é um Deus que tira do monturo e faz se assentar a lugares seguros, Pai. Então eu te peço que o Senhor dê esta oportunidade para o recuperando ou para aquele que quer recuperação poder voltar para casa, poder voltar para os braços do Pai, Deus. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, que pagou um preço por cada vida, Pai. Por cada vida o Senhor já pagou um preço. Eu te peço uma oportunidade. Mude a situação de várias famílias através dessas palestras, através desta mensagem. Muda, Pai. Somente o Senhor pode mudar. E esta foi uma orientação que o Senhor deu para cada um que deseja recuperação, para cada família. Que ela possa exercer valores nos corações, ó Pai, que irão escutar, que possa gerar transformação na mente, para a honra e glória do Teu nome. Amém.